Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. E hoje vamos a mais uma questão. A questão de hoje é a questão de número 10, uma questão retirada da prova do Enem de 2019. O enunciado nos trouxe: em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemistry Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Número 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Número 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Número 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Número 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Número 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. E ainda, na pergunta, tínhamos: após o modelo de Dalton, outros modelos, baseados em outros dados experimentais, evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização de energia no modelo atômico. Temos aí uma referência bibliográfica e, com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados do Dalton ainda é considerado correto. Então, nessa tela, na tela da pergunta, você pode pausar o vídeo, tentar fazer sozinho. Na próxima tela, vamos fazer juntos. Essa é uma questão cujo assunto é estrutura atômica. E dentro da grande temática estrutura atômica, essa é uma questão de modelos atômicos. Estão todos relacionados aí. Olha só, para começarmos a resolução, eu vou destacar algumas coisas importantes do texto da questão. Fora os postulados, e aí eu não destaquei os postulados porque depois eu vou destacar um por vez, a pergunta quer saber, após o modelo do Dalton, com base no modelo atual, qual ainda é correto. Quer dizer que alguns não são mais. Temos aqui 5 opções, vamos fazer análise de postulado por postulado, começando pelo primeiro. O primeiro postulado nos disse que a matéria é constituída de átomos indivisíveis, e o Thomson já contrariou essa ideia, porque o Thomson foi o cientista que descobriu a existência de partículas menores do que o átomo. Então nós dizemos que o Thomson é o cara que descobriu a existência de partículas subatômicas, e cancelamos então a alternativa A. Analisando o segundo postulado, todos os átomos de um dado elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. E para a gente contrariar essa afirmativa, o que nós conhecemos hoje em dia são os isótopos, que pertencem ao mesmo elemento, mas têm massa diferente. Temos o isótopo do hidrogênio de número de massa 1, o de número de massa 2 e o de número de massa 3. Então, esses são os 3 hidrogênios que nós conhecemos, e eles são pertencentes do mesmo elemento, mas com massas diferentes. Fora o hidrogênio, tem outros exemplos, mas eu listei o hidrogênio aí, que é um exemplo bem famoso que você deve conhecer. O terceiro postulado nos diz: os diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, e, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, veja só, nós temos os isóbaros, que são idênticos em massa, mas pertencem a elemento diferente. O Dalton dizia que se o elemento é diferente, ele tem que ter massa diferente. E olha o que nós observamos nos isóbaros: elementos que têm massa idêntica, mas são elementos diferentes. Quarto postulado: os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm sua identidade. E aí, para a gente discordar desse postulado, precisamos lembrar que a fissão nuclear, durante a fissão nuclear, como aconteceu na bomba atômica, ocorre a quebra de um átomo grande em átomos menores. Então, a fissão, você pega um átomo grande, um átomo de urânio, por exemplo, atira contra ele um nêutron, que destrói esse átomo em 2 átomos menores, e você troca a identidade do átomo. Você tem elementos novos sendo formados, e isso então contraria o quarto postulado. Sobrando então o quinto postulado: os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporção de números inteiros pequenos para formar compostos, e é exatamente assim como nós entendemos uma reação química. As reações químicas são simples rearranjos dos átomos em proporções de números sempre inteiro. Por exemplo, como formamos a molécula de água. H2O significam 2 hidrogênios para 1 oxigênio. São os menores números inteiros para compor essa molécula de água. Então, agora respondendo a pergunta, com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Postulado número
5. Alternativa correta, letra E. Vamos agora à construção de um mapa mental da estrutura atômica, em que nós vamos ver com mais detalhes os modelos atômicos, os 4 principais modelos atômicos. Temos o modelo do Dalton, temos o modelo do Thomson, o modelo do Rutherford e o modelo do Bohr. E agora, cada um desses aqui propuseram modelos atômicos especiais que nos ajudam a entender como era a interpretação que os cientistas da época faziam sobre como era o átomo. Por exemplo, Dalton nos dizia que o átomo tinha como modelo uma bola de bilhar. Thomson nos dizia que o átomo tinha como modelo um pudim de passas. Rutherford dizia que o átomo tinha como modelo planetário. E Bohr vem dizer que nós temos o modelo Rutherford-Bohr. Lembrando que modelo é uma forma de entender um conceito um pouco mais complexo. Modelo é uma forma de entender, mas não é como o átomo é. O átomo não é uma bola de bilhar para o Dalton. Mas para entendê-lo melhor, você pode pensar numa bola de bilhar. Quando Dalton vai fazer a sua descrição do átomo, ele explica que o átomo é maciço, indivisível e indestrutível. São as 3 palavras-chave para o modelo do Dalton. Ele também afirma, o Dalton, que os átomos do mesmo elemento possuem a mesma massa, tal como nós vimos nos postulados aí na questão número 11, e ele afirma que as reações são simples rearranjos de átomos. Algum tempo depois, e notem que passa bastante tempo, né? Quase 90 anos depois, o Thomson ele vai descobrir que existem partículas menores do que o átomo, e então o átomo passa a ser formado por uma massa positiva com elétrons incrustados, daí vem a ideia do pudim de passas. A grande novidade no Thomson é que ele descobre que existem partículas menores do que o átomo. Então, Thomson é chamado de o pai do elétron. Pouco tempo depois, vamos avançar um pouco aqui na escala do tempo, pouco tempo depois, o Rutherford, encantado com as descobertas da radioatividade, querendo estudar todas as coisas possíveis com radioatividade, descobre que, na verdade, o átomo tem 2 grandes regiões. Uma região, grandes no sentido de importante, não de tamanho, uma região que é muito pequena e é central e fica no meio do átomo, que ele vai chamar de núcleo. Esse núcleo é pequeno, é central e é positivo. E ao redor desse núcleo um grande espaço vazio, onde ficam, na verdade, os elétrons girando. Não é tão vazio assim, mas é grande quando comparado com o tamanho do núcleo. Há autores que fazem comparação do tipo o estádio de futebol ser um tamanho de um átomo. Se o estádio de futebol fosse o tamanho de um átomo, o núcleo teria o tamanho de uma bolinha de ping-pong colocada lá no centro do campo do futebol. Então, essa é a descrição do átomo do Rutherford. Um núcleo central, pequeno e positivo. O Rutherford é o cara que vai descobrir que cada partícula carregada tem o seu lugar específico. As positivas ficam no núcleo e as negativas ficam na eletrosfera. Rutherford é reconhecido como o cara que descobre a existência de um núcleo. Rutherford foi um cara muito importante para descobrir muitas coisas importantes com relação ao átomo, mas também foi muito importante porque ele selecionou e escolheu pessoas capazes para continuar seus estudos com relação ao átomo, e ele escolhe o Bohr para continuar seus estudos sobre a eletrosfera. O Bohr, então, em homenagem ao seu professor, escolhe como modelo o modelo Rutherford-Bohr. O Bohr explica que, no átomo, os elétrons giram ao redor do núcleo em níveis de energia, e esses níveis de energia são que futuramente chamaremos de camadas. Então, aqui nós temos 4 principais modelos, a ordem é Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, e esses são os modelos atômicos que nós estudamos no começo do nosso estudo de Química Geral 2, que estamos começando agora. Então, eu espero vocês para a nossa próxima aula,